Imagine por um instante que tudo aquilo que você chama de destino financeiro seja, na verdade, uma construção silenciosa feita de atitudes diárias, crenças herdadas e comportamentos quase invisíveis que muitas vezes passam despercebidos, mas moldam completamente o rumo da vida. Quando falamos sobre prosperidade, não estamos tratando apenas de dinheiro, e sim de energia, escolhas, clareza emocional e responsabilidade interna. E é justamente por isso que muitos estudos de psicologia comportamental e pesquisas sobre tomada de decisão, como os trabalhos de Daniel Kahneman sobre vieses cognitivos e autossabotagem, mostram que a forma como pensamos e reagimos pesa muito mais do que as condições externas. Hoje nós vamos caminhar por um terreno profundo e muitas vezes desconfortável. Os 10 hábitos que deixam as pessoas pobres. Não apenas pobres financeiramente, mas pobres de propósito, de visão, de coragem e de autoconsciência. Esse vídeo é um espelho, um convite para que cada pessoa identifique padrões, reconheça suas sombras e finalmente se permita romper a repetição sistêmica, que muitas vezes acompanha famílias por gerações. A espiritualidade sistêmica, base da mentoria arte sistêmica, ensina que nada muda no externo se antes não for transformado no interno, e que prosperidade é consequência da ordem interna restaurada. Por isso, ao longo desta reflexão, mergulharemos em comportamentos como postergar decisões importantes, viver como se o futuro fosse irrelevante, gastar para anestesiar emoções, assumir uma postura de vítima perante a vida, rejeitar responsabilidades, manter crenças limitantes sobre riqueza, negligenciar a educação contínua, se cercar de pessoas que desmotivam, deixar projetos pela metade e, principalmente, ignorar o próprio valor. Cada um desses hábitos, quando observado isoladamente, parece inofensivo, mas quando se repetem diariamente, criam um campo energético que puxa a pessoa para baixo, mantém ela presa aos mesmos ciclos e impede qualquer movimento real de crescimento. Não estamos aqui para julgar, mas para iluminar caminhos, para revelar que prosperidade exige coragem, exige olhar honesto para dentro, exige romper com a identidade de escassez, e é esse mergulho emocional consciente e transformador que você vai experimentar a partir de agora, porque o que você vai ouvir não é apenas uma lista, é um mapa para reconstruir sua relação com o dinheiro, com suas escolhas e com a sua própria história. Quando falamos sobre os 10 hábitos que mantêm alguém na pobreza, estamos falando de padrões sistêmicos que se infiltram na vida da pessoa como raízes invisíveis. O primeiro hábito é a procrastinação crônica, uma prisão silenciosa. Pesquisadores da Universidade Carleton, por exemplo, identificam a procrastinação como um problema emocional, não de gestão de tempo. Ela nasce da tentativa de evitar emoções desconfortáveis. Isso faz com que decisões importantes como estudar, empreender, investir, pedir ajuda ou assumir novos desafios sejam adiadas até que se tornem urgências incontroláveis. O segundo hábito é gastar para aliviar dores internas. A psicologia chama isso de regulação emocional de consumo, um mecanismo que alivia momentaneamente, mas destrói a estabilidade financeira. Em seguida, temos o hábito de acreditar que riqueza é para os outros, uma crença limitante herdada. Muitas famílias carregam histórias de sacrifício, dor, escassez e sobrevivência, e sem perceber, quem nasce nesse ambiente internaliza a ideia de que a abundância é perigosa, proibida ou impossível. O quarto hábito é viver cercado por pessoas que drenam energia, criticam sonhos, ridicularizam ambições ou se incomodam com qualquer tentativa de crescimento.
Estudos sobre ressonância emocional mostram que convivemos com o campo energético das pessoas ao nosso redor. E se o ambiente vibra escassez, dificilmente alguém se manterá em expansão. O quinto hábito é não aprender continuamente. No mundo atual, onde informação gratuita é acessível, circula o tempo inteiro, estudar é um ato de autossabotagem profunda. Já o sexto hábito é a vitimização. Culpar o governo, o mercado, a família, o passado, o parceiro, a sorte, tudo menos a própria responsabilidade de transformar o que está ao alcance. O sétimo hábito é deixar tudo pela metade, viver de inícios empolgados que nunca chegam ao fim. O oitavo é negligenciar a saúde física e emocional, porque sem energia, sem foco, sem presença, não há prosperidade que se sustente. O nono hábito é não planejar, viver como se o amanhã fosse um lugar distante, incerto e irrelevante. E o décimo hábito, talvez o mais profundo, não reconhecer o próprio valor. Pessoas que não se sentem dignas, que acreditam ser pequenas, que carregam culpa, vergonha ou sensação de inadequação, inconscientemente rejeitam oportunidades, sabotam resultados e se colocam sempre no último lugar da fila. Esse vídeo, então, não é sobre julgamento, mas sobre libertação, porque a verdadeira prosperidade não nasce do esforço externo, mas da coragem interna de romper o que aprisiona. Quando a pessoa enxerga esses hábitos, acolhe, entende, ressignifica e escolhe novos caminhos, ela desperta uma força que não pode mais ser ignorada. E a vida responde. A abundância se aproxima não como um presente, mas como consequência natural de alguém que finalmente se permite florescer. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, não esqueça de deixar o seu like, comente quais desses hábitos você reconhece que tem e que precisa melhorar. Compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga que não está conseguindo prosperar. E me segue para mais conteúdos como esse.